Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse Diálogos, essa edição especial que a gente está fazendo, que começou na semana passada, com um grupo de profissionais, de educadores da Uniprosa, e hoje a gente tem a honra de receber outros educadores, como o professor Valdo, ele esteve na semana passada e está aqui novamente, a professora Jane e o professor José Pacheco, que todos muito bem conhecem também aí, por conta da Escola da Ponte. Então, eu vou encaminhar para o professor Valdo para que dê sequência a esse diálogo. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente encaminha, então, para o professor Valdo para que dê sequência a esse diálogo de hoje. Professor Valdo, o microfone do senhor está fechado. Agora sim. Não é que está fechado, porque ele estava na outra tela. Eixa! Boa noite a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui, né, com gente tão bonita e importante. Obrigado aí, Paulo, pela abertura. E já dizer de que você fazer abertura, eu me lembrei de quando eu era um jovem jogador de futebol. Tinha uma situação muito especial, assim. Eu gostava muito de jogar bola. Eu queria ser jogador de futebol. E nos domingos tinha o jogo preliminar e a partida principal lá no interior, onde eu jogava. Eu jogava no time da região. E eu chegava antes, esperando que faltasse algum jogador, porque daí eu jogava as duas partidas. Eu jogava preliminar e o jogo de fundo, porque era um tal de procurar jogador para integrar os dois times, né? E sempre o time da região ele tinha o aspirante e depois tinha o time titular. Eu me senti um pouquinho assim agora, porque eu participei do primeiro programa, né? Juntamente com o Charlot e com o Marcos, e estava tranquilo que, né, vi que tinha a composição para o programa de hoje, que era a Marineide, o Celso Vasconcelos e o Pacheco. Digo, não, vou estar longe assistindo eles, né? Sou fã dos três e da mediação da Jane. E daí, de repente, a Jane me liga, Valdo, você pode jogar de novo, entrar no time de novo, porque a Marineide está com um problema muito importante de internet, ela não consegue entrar na cidade que ela está, lá bem no interior, e o Celso se atrapalhou tudo na agenda e não pode participar hoje. E daí eu vi uma mensagem do Pacheco assim, que disse, olha, eu estou em Portugal, e aqui essa hora de vocês é meia-noite. Eu fiquei pensando agora há pouco, só falta o Pacheco pegar no sono lá e sobra eu e a Jane, e daí não vai ter nem o time para entrar, né, como era antigamente o futebol. Então era uma brincadeira, claro. É muito bom estar aqui contigo, Jane, mesmo nessa condição chamado para completar o jogo assim, e é muito importante estar com o Pacheco, com quem a gente convive além de uma amizade nos territórios educacionais emancipatórios, né? Já tivemos juntos em 2 espaços nos últimos dias, e é evidente que é um desafio para ele muito grande, porque se ele estivesse no Brasil, ele estaria aqui às 8 horas, ainda iria tomar um vinho, né? Mas em Portugal ele já está dizendo assim, escuta, está de madrugada aqui, hein? Se virem e tal. Pronto, ditos prolegômenos, quero dizer assim, que programa importante é este, Jane, que você abre, né, com o Paulo, abrindo um espaço extraordinário, vi a audiência semana passada, uma audiência muito importante, muito significativa de educadores. E me cabe aqui nos poucos minutos, né, de hoje, falar um pouquinho do Moane. E eu vou pedir
para o Paulo passar um vídeo de 1 minuto. Se o Paulo tiver em condições, Paulo, senão eu vou falando e depois, na hora que você conseguir acessar o vídeo, você passa. Então, aqui viram quanta gente importante aí, né? Já dá para perceber que o Pacheco tem uma caminhada muito presente conosco no litoral do Paraná, onde que é a base principal do projeto, e esse projeto ele iniciou dentro de um projeto universitário, que se chamou o FPR Litoral. Mas ele já vinha se constituindo um processo de tentar espaços muito mais populares para atuação nessa região a partir de uma universidade. E nunca foi fácil, nunca foi fácil. Então, vai aparecer no vídeo ali a ANE, Alternativas para uma Nova Educação. Após a pandemia, logo no início da pandemia, nós passamos a trabalhar com coletivos especiais, e a ANE é apenas um dos espaços. Hoje são 15 coletivos especiais. Esses coletivos especiais constituem o MOANE, Movimento de Alternativas para uma Nova Educação. E com essa característica, né? É uma teia emaranhada de saberes. A gente trabalha intersaberes, interinstituições, interculturalidade, interterritorialidade, intergerações e interexperiências. Foi uma das formas justamente de fugir daquela normose, daquele controle, daquelas grades, daquele formalismo da universidade. Hoje nós trabalhamos em todos os processos, né, educacionais, formais e não formais, né? Muito mais até na comunidade do que na universidade, mas mantemos ainda um vínculo com a universidade. Um vínculo muito pequeno, e nesse vínculo nós temos pouquíssimo enredamento com a universidade dentro das normas da universidade. E aqui, então, faz a ligação com aquilo que vem se constituindo no mundo inteiro, né? E que o Pacheco vai falar com certeza, porque nós também aprendemos muito com esses projetos diferenciados pelo mundo, sendo um deles o projeto da Ponto, e é com esse projeto que o Pacheco, trouxemos o Pacheco já no início, e ele esteve aqui praticamente em todos os momentos importantes nossos, porque nós atuávamos por projetos onde que cada estudante era o protagonista do seu projeto, buscando fazer uma trajetória bem emancipada, mas com um compromisso muito forte com a sua comunidade. E ali no vídeo vai parecer que a gente circula em vários locais do país, circulava antes da pandemia, hoje a gente circula até mais longe, mas pela via virtual. Quem quiser conhecer um pouquinho mais desse projeto, eu vou falar dos outros 2 temas em 1 minuto cada um, e vincular os 3 movimentos. No dia 7 foi lançado um manifesto.
Manifesto por uma educação democrática e humanizadora. Esse manifesto está disponível, nós já vamos pôr o link ali para quem quiser acessá-lo, se concordar, assinar, divulgar, difundir, se envolver, né? E ele está também dentro de um e-book que foi lançado em comemoração ao centenário de Paulo Freire, dia 19 de setembro. Domingo. O manifesto está dentro do e-book, e dentro do e-book tem 40 textos. Textos com uma síntese significativa, não são textos longos, mas que vocês vão encontrar lá, todos nós, Pacheco, a Jane, nós da origem do projeto ANE, hoje Moane, tem um capítulo justamente, está na página 134, que ela é Movimentos de Alternativas por uma Nova Educação e as Múltiplas Dimensões da Prática Social. Se quiser aprofundar um pouquinho mais sobre esse movimento nosso, que é aberto, totalmente aberto, para quem quiser participar. Dentro dele, a gente faz todos os movimentos possíveis da educação que tenham interrelações no campo da educação, que eu vou chamar aqui de educação emancipatória, né? Então, nesse e-book, que pode ser acessado pelos diferentes links, digita aí Uniprosa, digita Moane, digita Educom, que começa, né, esse grande evento que começa amanhã, a partir da Universidade Federal de Sergipe, mas com muita participação já, que é uma caminhada desse evento, ou até aqui mesmo pelo espaço, né, da Ferraz, é possível chegar a esse e-book. E dentro desse e-book vão ter esses textos com 41 educadores, também com características muito diferentes, que são portas de entrada para toda essa teia emaranhada, né? Uma rede em roda de educação, e ver se a pessoa diz, é por aí que eu quero ir, né? Fundamentalmente, a pessoa tem que olhar o compromisso dela com esse campo educacional. É evidente que aqui seria muito difícil algum bovino conseguir ter identidade com esse movimento. Mas também a gente acredita que, como sapiens e como a educação emancipatória, é possível que ele acorde, pare de mugir e comece a fazer poesias, comece a fazer processos de comunicação que vão humanizá-lo e fazer com que a gente caminhe mais próximo em busca de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Termino aqui, mas dizendo, mais uma vez, mesmo nesse papel de substituto, agradecer ao Paulo, agradecer a Jane, né, e fico à disposição depois para perguntas, e dizer da satisfação de estar contigo, Pacheco, do esforço que você faz essa hora da madrugada em Portugal. Com certeza, quando você voltar aqui no Brasil, vou deixar uma garrafa de vinho, né, separada para nós, e em agradecimento a muito que eu já aprendi contigo, muito que nós já aprendemos contigo, e da Uniprosa, né, que eu passei muito rápido, e dizer que o Pacheco faz parte, e na Uniprosa tem uma característica, eu falo mais uma palavra, que é quando a gente se encontrava presencialmente, a cada uns 3 meses, num determinado sábado que todos conseguiam agendar,
nós nos encontrávamos lá com o pretexto de um tema, de falar sobre Paulo Freire, sobre Escola da Ponte, sobre, sei lá, qualquer campo, mas era só um pretexto. O principal era nós nos encontrarmos, nos abraçarmos e almoçarmos juntos. E o Pacheco, por 2 vezes, foi o nosso mestre Cuca. Cada encontro era um que fazia a temática do almoço. Né? Eu sempre caía na carne, né? No churrasco e tal, e o Pacheco foi encomendado para ele fazer o bacalhau. E eu sabia mais ou menos ir num restaurante e pedir um bacalhau naquela batida, né, tradicional dos restaurantes comerciais, dos poucos que ofereciam bacalhau. E o Pacheco chegou lá e fez 4 pratos diferentes de bacalhau, enquanto nós falávamos da temática, sempre em torno da educação. E eu digo, está muito melhor o bacalhau até do que o churrasco e qualquer outra coisa. Né? E aí ele me fez andar metade da São Paulo para encontrar o vinho, que aquele bacalhau só podia ser tomado com vinho português com tal característica. Mas eu achei o vinho lá no mercado de São Paulo. Então, Pacheco, que alegria estar aí contigo e com a Jana. Obrigada, Valdo, né, por você fazer essa abertura, por pedir desculpas em nome da Marinês, que não pôde acessar. E, mais uma vez, né, agradeço muito ao Paulo Ferraz por abrir esse espaço para a Uniprosa, né, o momento em que a gente lançou no dia 7 de setembro um manifesto feito por intelectuais, educadores que estão se colocando no movimento, né? Eu gosto muito do termo do nosso Bernardo Charlot, dessa mobilização, né? É algo que foi nos indignando dentro, né? Algo que foi pulsando e que virou um movimento de escrita. Inclusive, um dos textos, desses 41 textos, é meu, e esse texto me salvou na escrita criativa, né, de desengasgar a palavra presa, que todos nós somos tomados em tantos momentos, diante desse cenário, diante dessa pandemia, diante das escolas. Então, é com esse manifesto que a gente se faz presente aqui, de norte a sul, de leste a oeste. É um barulho silencioso, né? Um barulho silencioso que nos acorda, que nos faz nos lembrarmos por que é que nos tornamos educadores, que nós fizemos de forma linda no sábado e domingo, de mostrar o quanto que Paulo Freire está vivo dentro de cada um de nós, né? O quanto que esse grupo da Uniprosa e todos vocês que têm nos acompanhado tem nos ajudado a esperançar. E não é à toa que a gente traz um convidado ilustre hoje como o professor Pacheco, porque foi no esperançar que ele criou um modelo da Escola da Ponte, foi no esperançar que ele nos levou lá para que a gente pudesse escutar outra escola, uma escola que é apresentada pelas crianças, uma escola onde, muito bem lembrou o Valdo, os protagonistas são as crianças e os jovens, e é esse sonho, essa utopia que a gente tem construído. E, para não me alongar mais, eu queria provocar o professor José Pacheco com uma questão, lógico que ele vai se apresentar e vai nadar aí. Por que é que a gente continua dando aula nas escolas do Brasil? Professor José Pacheco, seja bem-vindo. Jane, é que se continua a dar aula. Há um tempo atrás eu tive uma experiência traumatizante, porque fizeram um livro que tinha por título A Arte da Aula. E não sei, por carga d'água, me pediram para fazer o prefácio. Vocês imaginam.
eram 10 professores jubilados, entre os quais, por exemplo, o Renato Giannini, que eu estimo e com quem trabalhei no Ministério. Aí eu fiquei muito, muito atrapalhado, porque o que eu fiz foi uma grande homenagem a esses mestres que viveram num tempo em que realmente o dar aula era a única forma, não é? Mas não deixei de uma forma respeitosa, pegar em algumas palavras deles e mostrar que realmente estamos num outro tempo. Eu estou em Portugal, como já vos disse, estou aqui tentando abrir os olhos, cheio de sono. Este velhinho deita-se por volta das 8h30 da tarde. Já estão a ver? Estou há 4 horas aqui, já tive que sair, eu estou aqui. Fui apanhar o ar da noite e tal, porque a voz mereceis que eu esteja aqui, eu vos agradeço. Mas eu gostaria de vos falar exatamente sobre essa pergunta que tu fizeste, não é? Ainda hoje eu estive na televisão. Quando eu venho a Portugal, eu já sei, já fiz uma reportagem de muitas páginas para o jornal e tal, porque quando nós vamos para velho, deixamos de incomodar. Eu acho que é isso. Antes ninguém me queria ver nem morto. Agora chego e dou nomes de bibliotecas, até queriam dar o nome a uma escola, eu proibi, e começo a desconfiar disto tudo. E porquê? Porque a ponte, já que foi referida, quando hoje no programa de TV eu ia para falar, já não consegui, porque veio a ponte. O estigma de uma mudança, de uma inovação de há 45 anos. É um fóssil. Mas foi a ponte que me trouxe para o Brasil e me deu a conhecer pessoas extraordinárias, como vós. Eu não sou puxa-sacos, sabem muito bem. Até sou muitas vezes o grilinho do Pinóquio, não é? Que chama a atenção para certas coisas. Mas eu vim para o Brasil pela mão do Rubem Alves, como é evidente, e eu gostaria de dizer que a minha convicção de que não deveria haver aula, ela sofreu um choque violento quando eu cheguei ao Brasil. Eu me reconheci como um fundamentalista e percebi que quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Ou seja, aula vai haver sempre. E me fez ressituar na leitura de Freire. Porque aquilo que eu tinha lido de Freire me tinha incutido a ideia de que dar aula é um pecado. Pode ser, se for exclusivamente o modo de fazer. Então, eu vinha etnocêntrico, europeu, vaidoso, e aí o choque foi fatal. Porque eu percebi que o Freire escreveu, como escreveu o Lauro de Oliveira Lima e outros, sobre pequenas experiências que o Brasil desconhece, e que vão muito além da ponte e onde a aula existe. E eu fiz um grande exercício de tentativa de ser humilde, lutei contra a minha arrogância e perdi sempre, ainda hoje, porque, enfim, muito pragmatismo. E quando eu comecei a andar pelo Brasil, eu pensava que eu vinha trazer a boa nova, não é? Aquela coisa. Valha-me Deus. O que eu encontrei foi uma pleia de autores de que o Brasil se deveria orgulhar, ao invés de ir lá fora procurar o que tem cá dentro. Eu sou conhecido muitas vezes porque abro a boca e digo disparates, não é? Digo muitos disparates. E quando eu digo as coisas muitas vezes e as pessoas não escutam, por exemplo, quando me dizem, mas a Finlândia, eu respondo, a Finlândia é uma bosta. Pronto, e arrumo logo com a questão. Porque o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os brasileiros, os educadores brasileiros, têm de elevar a sua autoestima. Têm de perceber que têm tudo o que precisam e que não precisam de ir aos Estados Unidos ou à Finlândia. Eu conheço muito bem a Finlândia. Eu conheço o trabalho que lá se faz e até poderia ir além e cometer-me em confidência. É extraordinário o que a Finlândia faz.
dá autonomia às escolas, acaba com a inspeção ou a avaliação externa, faz uma formação bem diferente do habitual, etc. Mas não é isso. A Finlândia ainda está no século XIX. Então, o que eu encontrei foi, por exemplo, um par de uma pessoa que eu admirava, Montessori, Maria Montessori. E percebi que Maria Montessori, sendo médica e sendo psicóloga, ela não entendia nada de escola. Absolutamente nada. Ela era médica. Como o Vygotsky era psicólogo, também não entende nada de escola. Entende de educação, é evidente. O Piaget, ele era zoólogo. Ele entendia era de vaca e dessas coisas. Não entendia nada de escola. Né? O Steiner era filósofo, também não entendia nada de escola. Ainda por cima foi meter a sua proposta antroposófica numa fábrica de tabacos. Enfim, eu percebi que no Brasil é que as coisas aconteciam. Porquê? Um dia passei pelo Triângulo, não é? Eu fui mineirinho, como tu sabes, já, embora por pouco tempo, não é? Já agora o Cruzeiro está mesmo mal. O teu marido deve estar a sofrer imenso, mas pronto, há períodos, não é? Em que os times sofrem mais. Bom, adiante. Isto é uma coisa que tem a ver com o grande amigo que eu tenho, meu dentista, quando eu estava aí, agora não estou, mas um dia vou por aí também. Então, eu encontrei aquilo que é muito mais do que aquilo que a Montessori fez. Se bem que eu admiro imenso a escola de Bambini, o trabalho da Montessori, todo o seu arsenal de material, que é fantástico, mas um senhor chamado Eurípides Barçanufo, que nem era professor, era boticário, como é que ele consegue fazer uma coisa que ainda hoje quase ninguém consegue fazer? Ele tinha por centro a arte, o teatro, por exemplo. Ele trabalhava, ele emancipou a mulher, porque foi a primeira vez que uma mulher exerceu a profissão de professora no Brasil. Foi em 1907, na escola do Eurípides. Foi a primeira vez que um professor negro trabalhou numa escola brasileira, também na escola do Eurípides. Reparai bem, né? Ele entra, claro, tem problemas imensos. Depois eu vejo uma Nise da Silveira, eu vejo no Engenho de Dentro, que o Jung invejava, não é? E queria conhecer. Eu vejo mais adiante um Anísio que é assassinado porque quer fazer. E é aqui que eu quero chegar. Eu percebi que eu teria, talvez, eu não sei se tenho, mas talvez tivesse uma tarefa para desenvolver. São duas tarefas cumulativas. A primeira, ser casamenteiro. A segunda, ser freiriano. Que acaba por ser a mesma coisa. O que eu comecei a fazer foi juntar pessoas. Porque as pessoas vinham ao meu encontro para eu falar da ponte, fazer a ponte no Brasil. Eu não faço ponte nenhuma no Brasil. Para fazer a mesma coisa é muito chato. Eu quero é descobrir o Brasil. Coisa inviável, como diria o Darcy, porque o Brasil não é para amadores. Eu também, cada vez, quanto mais conheço o Brasil, menos entendo este país. Mas pronto, talvez por isso também eu continuo ligado ao país e daqui a pouco já irei voltar aí. Eu vim cá porque aqui há muita gente que é preciso casamentar. E estamos no início do ano letivo. Eu trouxe, eu tinha vindo, tinha chegado ao Brasil em julho, em agosto voltei a Portugal, e correndo o risco da Covid, como é evidente, um avião lotado, mas pronto, porque é preciso juntar as pessoas, casamentar é mesmo isso. E quando em 2001 eu comecei a conhecer um pouco da educação brasileira, eu me apaixonei por Lauro de Oliveira Lima, me apaixonei por Pedro Demo, me apaixonei por muita gente boa, né? Alguns já falecidos, outros ainda felizmente vivos, uma admiração imensa, por exemplo, o amigo Isaac, que deve estar por aí, e outras pessoas a quem eu devo muito daquilo que eu vou aprendendo. Mas em 2004, eu acabei por, vamos chamar o quê? Um desabafo. Eu escrevi para a Folha de São Paulo
um textinho despretensioso numa revista que agora já nem existe, era a Sinapse. E o texto tinha por título As Escolas Invisíveis. Porque eu tinha passado numa rua de São Paulo e tinha estado em duas escolas, no mesmo quarteirão, duas escolas extraordinárias, não vou dizer o nome, porque elas são muito conhecidas, e elas não se conheciam. Os professores de uma escola e da outra, a distância, talvez 250 metros, não se conheciam. Eu dizia sempre, é preciso juntar. O Brasil tem tantos movimentos, tantas iniciativas muito dispersas, é preciso juntá-las, garantindo a especificidade de cada uma delas, mas juntá-las. Então, em 2004, isto para chegar ao manifesto, a minha amiga Carla e outros, né, juntaram um grupo muito grande de educadores que eu tinha conhecido e fizeram aquilo que ainda hoje se chama os românticos conspiradores. Românticos conspiradores porque o amigo Ruben tinha publicado em Portugal um livro que era Por uma Educação Romântica. Ele dizia que não basta ser romântico, não basta o amor, é preciso ser conspirador, é preciso agir. O próprio Freire fala disso, coerência entre o pensar e o fazer. Não é? E isto foi em 2004. 9 anos depois, aconteceu em Brasília a CONANE, a primeira CONANE, a Conferência Nacional de Alternativas Nova Educação. Não é? E nessa CONANE, partindo do manifesto de 32 e de 59, que foram muito analisados, nós perguntámos a nós mesmos, eu digo nós, foi muita gente que fez esse manifesto, perguntámos o que é que podemos acrescentar. E o que acrescentámos foi a pedagogia brasileira, o saber fazer da educação brasileira, numa perspectiva mais praxeológica do que, enfim, meramente denunciar. Era um anunciar que iria acontecer algo. A nossa amiga Jacqueline Moll, por exemplo, que estava no Mais Educação, ela participou da CONANE, ela fazia parte do Ministério, no Mais Educação, nós fomos ao Ministério, vinimos como marcadante, enfim. Só que esse manifesto ficou no papel. Ficou no papel. E é aqui que surge a minha segunda função. A primeira é juntar, não é? E penso que contribuí para isso. Eu estava no Rio Grande do Sul, na véspera, eu tinha dito que eu não ia aparecer lá tão cedo. Acontece que eu consegui um voo noturno e cheguei de madrugada e coloquei-me lá atrás, não é que estava cheio de sono, como agora estou, mas estava lá atrás e de repente, acho que foi a Sónia Goulart ou outra que estava lá na mesa, disse, olha, o Zé Pacheco está ali, pronto. Eu fui. Quando eu entro contorno a mesa e olho para aquelas 400 e tal pessoas, eu conhecia toda a gente. Digo-vos que eu fiquei um babaca, não conseguia abrir a boca, não conseguia dizer nada. E agora muito menos, porque os velhos choram por tudo e por nada, e eu não posso falar muito disto porque me emociona bastante. Então passei para a segunda questão, que é chamar a atenção de que não basta fazer um manifesto. Não basta. E este até é muito mais valorizado, porque o primeiro só houve 2 mulheres a assiná-lo, a Cecília e a Amanda Alberto. Não sei se devem saber isso. No segundo, só 5. Agora é a maioria mulher, não é? E acho muito bem que seja. Mas não basta fazer um manifesto. É aqui que surge o meu papel de grilinho de Pinóquio. Porque estou sempre a chamar a atenção para perceber que, ao colocar cá fora um manifesto, nós não podemos deixar que ele seja arquivado. É muito importante as assinaturas e é muito bom que as pessoas se associem, mas como estamos ainda no tempo do medo, muita gente hesita. É bom que hesite também, porque por razões que agora não acrescentarei. Mas é preciso pensar que nós estamos a pouco tempo da política ser outra e pegar no manifesto e colocá-lo no chão de escola, colocá-lo onde ele tem de agir, com medidas
propostas, não estar sempre reativo, propor, anunciar. Porque, agora completo, que já vou há muito tempo aqui, blá, 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 aquilo que mais me ajudou durante o tempo da ditadura em Portugal foi, para além de ler a obra de Freire, de Freinet e de outros Fs extraordinários, a partir do Froebel, eu comecei a ter necessidade de esperançar, porque à minha volta era a morte de amigos na tortura, a morte de amigos... Fala um pouquinho mais alto, que você vai diminuir. Que eu tenho um problema, aliás tenho vários, é um problema, não é um problema, é um problema, é que eu desenvolvi uma incompetência. A partir de há 45 anos, eu falo muito baixinho, porque eu só falava para um de cada vez. Não é? Então esqueço-me, peço desculpa, porque me custa bastante falar alto. Mas estava a dizer que eu precisei de esperançar naqueles tempos sombrios da década de 60, lá em Portugal. E, para além de ler o Freire, eu fui procurar algo que fosse uma oração para continuar a acreditar. Porque era muito difícil. Como eu estava a dizer, eu perdi muitos amigos na tortura, no overdose, no suicídio, porque não havia. Qualquer pessoa tinha perante si uma guerra na África. Não tinha mais nada. Não tinha horizonte algum. E muitos amigos eu perdi na guerra em Angola, Moçambique e tudo mais. Então eu rezava um provérbio oriental com que eu completo esta já longa lenda. Cá vai. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Já estão a ver a que é que eu estou a referir. Homens fracos produzem tempos difíceis. Pois é. Mas é nos tempos difíceis que se produzem homens fortes. É aqui que está o esperançar, mas um esperançar de agir e não um esperançar de esperar. Resumindo, eu dou aula, graças a Deus, sou freiriano, graças a Deus. Essa é a resposta já. Mas não em sala de aula. Aqui já vou complicar outra vez, é melhor não dizer mais nada. Eu acho muito interessante isso que você está trazendo, né? Você dá aula, mas não na sala de aula. E eu queria compartilhar, você vai lembrar disso, porque a gente escreveu sobre isso, que quando eu fui visitar a escola, né, e a Escola da Ponte, com aquela coisa brasileira, né, de querer impregnar de tudo que é de fora, porque a gente acha que vai conseguir mudar o que está dentro, enfim, eu como pedagoga passei por esse movimento e agradeço muito, porque eu acho que se a gente vai avançando, amadurecendo e apurando, é porque a gente também vem de uma ingenuidade. E eu nunca me esqueço, eu tenho muita mania de anotar, né? Acho que isso é muito do professor. A minha filha hoje fala para mim que a única pessoa que ela conhece no mundo que ainda usa caderno sou eu. Tudo bem. E eu lá na Escola da Ponte, anotando e fazendo, achando que eu estava fazendo, né, a experiência da vida. E aí eu conversando com uma menina, aluna da Ponte, que é quem me acompanhou na visita, tudo, e ela falando comigo, e eu falando com ela, e eu escrevendo, e eu olhando. Aí ela parou, olhou para mim, aí eu vi que ela não falava nada, eu parei e olhei para ela, né? Ela falou assim, lá no seu Brasil, quando uma pessoa fala com a outra, vocês não olham para a pessoa? E ali eu fechei aquele caderno e vi que eu não tinha entendido nada, né? E eu acho que é muito isso, quando você fala, eu dou aula, mas não na sala de aula, né? Como eu ouvi daquela criança, quando um fala, olha para mim,
né? Eu estou falando, se dispõe a me escutar em vez de anotar. E é isso, né, que a gente vê hoje, trazendo um pouco esse momento contemporâneo, quantas experiências a gente deixa de partilhar e de prosear, porque a gente está preocupado também em fazer esse movimento, talvez até de falar mais. Então, eu acho que essa experiência me ensinou muito, e é isso, eu me disponho a aprender o tempo inteiro, né? Então, talvez não numa sala de aula, não sei. Eu tenho perguntado a muita gente que lê as cartinhas que eu escrevo se percebem porque é que eu as escrevo. E o que eu estou a observar é que amanhã vou escrever a carta 590. Então estão a ver onde isto já vai. E então o que está a acontecer é que as pessoas estão a trocar cartinhas, a falar entre elas. Ou seja, o paradigma da comunicação. Tão simples. Nós não temos que ser o centro, nem o aluno. Numa aula, o centro é a relação. E é isso que Freire nos diz. É a intersubjetividade, o aprender no mundo, não é? Uns com os outros. Há aqui um personagem que eu gostaria que, quando tiveres tempo, pudesseis ler, porque ele foi contemporâneo de Freire, nunca esteve com o Freire, que eu saiba, mas se apercebeu do valor que tem a produção científica brasileira no campo da educação. E foi Agostinho da Silva. Agostinho da Silva criou, eu tenho feito muita pesquisa, enfim, muito selvagem até, mas muita pesquisa, para saber onde foram feitas as primeiras comunidades de aprendizagem. E eu cheguei há pouco a uma conclusão, que foi em 1947, com o formato, enfim, que até o Ramon Flecha agora fala, não é? E o Lauro de Oliveira Lima falou. Foi o Agostinho que criou um pouco nos pioneiros da geração hippie, criou primeiro na Paraíba. Da geração do Valdo. Exato, o jovem, que eu sou o mais velho aqui, hein? Atenção. O Valdo é um jovem, tu ainda mais, não é? Eu nunca me esqueço lá, quando nos encontramos lá na Vila Pavão. Enfim. Vila Pavão, Espírito Santo. Tu lembras quando os velhinhos chegaram e tiveram de ir para o quarto da cama de casal? Lembro. Nem vou contar o resto. Bom, não, porque aí é censurado. Okay. Eu tive que dormir com o Pacheco. Um dia a gente conta essa prosa. Essa é uma história que a gente não pode contar. Então, já estou a ouvir alguns comentários, enfim, maquiavélicos. Nada de pensar coisas. Adiante. Então, o Agostinho, ele escreveu muita coisa que está por, digamos, publicar. E um dos escritos, um manuscrito dele, que está, creio, na Cátedra Agostinho da Silva, na UNB, é um texto delicioso que termina do seguinte modo. Portugal desembarcou na África, no século XVI. Portugal desembarcou na Ásia. Por exemplo, na língua malaia tem 400 palavras portuguesas. No Japão, o arigato é o obrigado, português. O ekelele, do Havaí, é o cavaquinho adaptado. E, portanto, Portugal fez a primeira globalização. Então ele diz, Portugal desembarcou na África, na Ásia e na América, no Brasil. E ele diz, só falta Portugal desembarcar em Portugal. E isso vai acontecer com a nova educação que está a nascer no Sul, num novo renascimento sem a exploração do homem pelo homem, sem escravatura. É que está, ele escreveu isto em 1965, não é? E em 67 ele voltou para Portugal. Fica uma recomendação neste prosear, que quando tiveres tempo, possais ir ver no YouTube 13 conversas vadias. Conversa vadia. Vadia tem um significado diferente no Brasil, mas aqui vadiar é, enfim,
prosear, conversar, divagar, as conversas vadias. Quando tiveres tempo, e de ouvir o Agostinho, quando ele voltou para Portugal, perguntaram-lhe se ele podia fazer uns programas de televisão. Eu já estava bem velhinho. Ele disse, o que é que querem que eu faça? Um programa que você queira fazer com um grande cenário. E ele respondeu, não quero cenário. Quero uma mesa de pinho não tratado, 2 cadeiras de pinho, um fundo branco e chamai quem queira falar comigo. Foi lindo. Ele foi até à 13ª, que ele depois adoeceu muito e morreu pouco depois, mas vale a pena, fica como sugestão, porque vão encontrar o Paulo Freire nessas conversas. Valdo, é com você. Eu vou acrescentar um ponto, né, que o bom da questão do litoral, do projeto litoral no litoral do Paraná, é que a gente busca as estrelas em Curitiba, no aeroporto. Então, eu tive o privilégio eu não sei mais quantas vezes eu fui buscar o Pacheco. Fui buscar um mundo de gente, mas estou falando agora especificamente do Pacheco. E numa das idas e vindas, das primeiras, ele me deu um livro que não estava lançado, ele estava dentro da pasta, que é Aprender em Comunidade com dedicatória. Tem a dedicatória dele. Mas ele ia contando muito esse resgate de educadores brasileiros. E o bom que era que a gente descia no carro, desce a Serra do Mar, né? 1h20, 1h30, se o trânsito estiver livre e sem correr muito, sempre dentro do limite da velocidade, e depois a volta. Então a gente conversava muito descendo e muito subindo. E aí a gente falava de música, ele me mostrava música, eu mostrava as músicas brasileiras, nós ia indo, nós ia vindo, e numa outra viagem eu falei desse livro e eu disse assim, não sei se o Pacheco vai lembrar, eu disse, olha, às vezes a gente comete alguma injustiça ao destacar pessoas. E eu nessa época, já circulava bastante para além de fronteiras, então eu não colocava fronteiras entre Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia, ou na Europa, onde eu tinha morado um tempo, na Itália, e circulado bastante, eu não enxergava mais as divisas entre Portugal, Espanha, França, Itália, e eu via gente de muita importância na educação, que era a temática que eu ia buscar, que ninguém conhecia. E depois aqui no Brasil vi uma pesquisa que se alongou bastante, eu vi ela através de um professor da USP e da PUC, né, que eu tenho uma relação muito boa, teve na minha banca de professor titular, Marcos Tarciso Mazeto, que ele fazia uma pergunta que dava o significado para ser interfronteiras, interpessoas, ele fazia a pergunta assim, não precisam responder escrevendo, pensem quais foram as pessoas que marcaram decisivamente a tua vida no campo educacional. E as pessoas se assombravam, seja na universidade, no ensino médio, no ensino fundamental ou nas conversas de bar, porque num curso universitário você tem no mínimo, até chegar ao final do curso, 100 professores, e elas chegavam a um número que, acúmulo de mais de 10 anos que eles fizeram essa pesquisa, eu tomei contato com ela na virada do milênio, que eram em torno de 3 pessoas. Cada um de nós tínhamos, na média, né? Tinha uns que tinham 10, tem outros que tinham 1, mais 3 pessoas. E às vezes, veja, você teve mais de 100 e só 3 te marcou decisivamente. E volta e meia tinha alguém que ainda colocava, marcou decisivamente, positivamente ou negativamente.
Bom, mas daí é para acabar, né? Estamos falando marcou no sentido do vento e para frente. Quem anda para trás é caranguejo. E eu, no começo, ficava... Já dizia meu velho pai. E eu, no começo, eu ficava impressionado. Digo, nossa, o que eu posso fazer de diferente, né? E depois fui pensando nessa pesquisa, fui pensando, junto com o livro do Pacheco, né, que ele destaca muito bem, é um dos livros que eu uso sempre, Aprender em Comunidade, porque, para mim, eu sempre digo, inclusive, é um resgate da nossa história brasileira por heróis conhecidos. Quando eu diz pouco conhecido, mas mesmo que pouco conhecido, e quando eu junto essa pesquisa, eu digo, nossa, se eu pegar 10 milhões de estudantes e fizer essa pesquisa e dizer quantas pessoas marcaram decisivamente a tua vida, e eles responder dentro da média, que em torno de 3, e a imensidão ninguém nunca ouviu falar, ela é importante para você, para mim, para o outro, para não sei o quê, mas é daquela caminhada da vida que a gente faz, e a Jane tem os seus, o Pacheco tem os seus, eu tenho os meus, e não é nenhum desses citados nos livros. E eu digo, 10 milhões de estudantes, vezes 3, são 30 milhões de pessoas que fizeram diferença na vida de ao menos uma pessoa, de alguém. Aí é a questão que eu coloco a partir disso. Isso é só para problematizar. E é muito... Um movimento extraordinário desse fica contra-hegemônico, e o movimento hegemônico é uma política de privilégios, de elite, de que governa 1000 anos, mesmo que a escola seja bem recente, mas vem de antigamente. Então, o desafio que nós temos é como fazer esse movimento que está em todo lugar, em qualquer cantinho, lá nos lugares mais longínquos, tem gente fazendo a diferença. Como é que a gente une eles? É isso, eu acho que é a luta de cada um de nós, e tem sido a luta que eu encontro em cada um de nós, na Uniprosa, no Moane, nos outros movimentos, românticos conspiradores. Não é fazer milagre sozinho, é dizer como é que a gente atua em rede, em roda, conectando tudo isso aí, que não tenha um estafeta, um ocupador de cargo temporário de 4 anos, seja de ministro, veja que nós estamos há 2 anos com os... E eu acho que você toca num ponto, Valdo, que é importante a gente pontuar, né? Um ponto que a gente vai pontuar para os professores que vão nos assistir, que eu tenho falado muito isso, o afeto, ele é um sentimento, né? Ele é uma pulsão que ela nos afeta, ou positivamente ou negativamente, né? Então, todos nós, de alguma forma, somos afetados por um bom professor ou por um mau professor. A gente fala muito isso, né? Então, por exemplo, no pequeno, e é por isso que eu acho que é muito importante nós falarmos freirianamente, né? Porque é no pequeno, é no pobre, é naquele que não é olhado, que não é escutado, que foi afetado muitas vezes por uma violência, né? De não ter um alimento ou de não ter seus direitos garantidos, né? Seus direitos essenciais, que é uma das grandes lutas desse manifesto atual, quando a gente vê direitos conquistados historicamente escorrendo pelas mãos de quem se intitula ministro ou educador. Então, é lembrar isso, né? Não é à toa que a gente tem que lembrar muito, todos nós, professores, da importância do afeto, né? O nosso prosiano Celso Vasconcelos fala muito isso. Uma criança que é afetada pelo ódio, ela vai entender que a forma de amor é o ódio, né? Eu tive o prazer de conhecer
aonde o Pacheco nasceu, quando ele fala que ele é um dos únicos sobreviventes. Mas por que que ele sobreviveu? Porque ele foi afetado por uma pessoa que tinha amor pela literatura. Mas eu quero completar ali, Jane, na seguinte forma, só fazer o complemento. Tem as pessoas que fazem diferença, e dentre elas tem pessoas que foram muito referenciadas e lutaram muito. Me parece que o desafio é uni-las, é criar teias, redes, porque nós não damos conta isoladamente de fazer absolutamente nada. Então, quando o Pacheco sempre diz isso, eu circulo, eu vou lá, ele mexe com as pessoas, liga um com o outro, nós vamos ligando um com o outro, o Moane liga um com o outro, é um movimento o tempo inteiro, e um movimento tem que ligar com o outro, porque nenhum de nós sozinho, isoladamente, conseguimos mexer com esse dinossauro. O que precisa, que eu estou dizendo, Jane, é assim, é fazer um movimento popular, olhar cada vez menos para esses jumentos que ocupam um cargo, e quando tem alguém que não tem quatro patas ocupando um cargo, a gente aproveita e pega o vento a favor para criar ainda mais um movimento. Uma educação, ela não pode ser conduzida por dirigentes que chegam, caem de paraquedas, impõem alguma coisa, e nós ficamos tentando lá nominar heróis bem localizadamente. Desculpe, eu entrei de novo, mas dizendo assim. E me parece que o desafio é esse. Então, claro que pessoas com grande destaque servem de luzeiros, mas nós temos que ligar os anônimos aos milhares, aos milhões que tentam fazer diferença e são massacrados. Porque para alguém eles estão fazendo diferença, só nós não conseguimos fazer disso um movimento. Concordo plenamente. Acho que quando o Pacheco fala dos invisíveis, é um movimento, né? É olhar, dar voz, fazer pequenos movimentos, mas que afete a todos. Bom, nós estamos chegando ao final, eu queria deixar aí os minutos finais para o nosso querido Pacheco, para você, Valdo, e eu fecho no final. Lembrando que nós voltaremos. Bom, como disse há pouco o amigo Valdo, quando me perguntaram quais foram as pessoas que mais influência tiveram sobre mim, sem cometer a injustiça de menosprezar a importância dos grandes vultos, que no fundo são quem nos dão inspiração. E quando eu falo do professor Lobo e da Angélica, ninguém sabe quem é. E então, foi com eles que eu saí da engenharia e fui para a educação. E ninguém sabe quem foi. É uma coisa extraordinária. Eu não resisto a falar um pouquinho do Lobo. Eu não tinha... Eu sou o filho mais velho de 3 casamentos do meu pai, tenho irmão mais novo de 20 anos. E acabei por adotar um irmão e levava-o à escola. E a professora desse meu irmão dizia que eu tinha muito jeito para lidar com crianças. Dizia, mas é juíza, eu estou a ganhar 20 mil escudos, na eletricidade vou ganhar 1.100 como professor, era só o que faltava, não? E para além disso, a escola é uma chatice, tal, é só aturar aqueles miúdos ranhosos, chatos. Bom, era assim que eu pensava a escola, não é? Até que um dia ela me pediu mesmo, para eu ir escutar um professor numa palestra. Eu fui. E esse professor começou dizendo isto. Tenho 50 anos de idade, 30 anos de profissão, durante 20 anos dei as minhas aulas e quando o aluno não me respondia, eu batia. Até que um dia bati numa criança, porque ela não me soube dar a resposta, e ela susteve o choro, olhou para mim e disse, professor, por que é que tu nos bates? Por que é que não nos ensinas? Diz ele, nessa noite eu quase não dormi. No dia seguinte fui falar com a criança e modifiquei toda a minha prática. Bom, eu quando ouvi aquilo, assim, isto que é teatro, não é?
No dia seguinte, onde é que eu estava? Na escola do professor Lobo. Bati à portinha, ele veio, muito simpático e tal. Eu fiquei desorientado, porque eu não via a criança gritar, não ouvia o professor gritar. E depois é que eu identifiquei que ele fazia uma mistura de Montessori com De Crowley, com Freinet, uma mistura engraçadíssima. A roda, as crianças. Bom, aí eu fui. Vou dar agora um salto muito grande, de 20 anos, e falar do final desta história, que um dia vou escrever. Então fui para professor, não é? Há mais coisas pelo meio, mas não importa. 20 anos depois, eu era o garoto de programa das universidades, da formação de professor. Não é? Chamavam, a Escola da Ponte, Zé Pacheco, aquela coisa toda. Eu fui para uma faculdade de formação de professores e no primeiro dia combinei com os alunos o que é que eles iam fazer em termos de avaliação. Porque eu não ia fazer exames, não ia fazer portfólio, portanto. E um deles disse-me, eu posso fazer a biografia de um professor? Eu, ótimo, faz a biografia do professor. Mas quem é esse professor? É o professor Lobo. Eu às vezes fico a pensar, e podereis concluir que eu sou, enfim, esquisito, porque agora com 70 anos, eu começo a refletir sobre tudo o que aconteceu. Eu acho que a maior parte das coisas que eu fiz não tem origem numa explicação racional. Ela é esotérica. E depois a gente vai conversar sobre isso. Então, um dia ainda me hei de converter. Então, professor Lobo, eu perguntei, mas professor Lobo, de Santa Senhorinha? Sim, sim. Ou seja, aquele homem que nunca soube que eu fui para professor, que me levou a ser professor, aparece-me no último ano de trabalho dele. Ele tinha 70 anos, era o último ano. Eu tenho um livro, o título é Professor, porque me bates, porque não me ensinas. Tem um vídeo, que passei de Super 8 para não sei o quê, agora está em VHS, está muito malzinho em termos de qualidade, mas um dia, se quiseres, ides ver o que é um homem, um mestre. A sensibilidade daquele homem, eu não consigo ver aquilo mais do que 5 minutos, eu paro, porque velho chora, e é muito feio ver um velho chorar. Vos agradeço por este bocadinho, vou deitar-me, porque já levo muitas horas de falta de sono, mas dei por bem emprego, creio que aprendi aqui 2 ou 3 coisas fundamentais e, sobretudo, que tenho de continuar a pôr em causa as minhas crenças e a desconfiar das minhas verdades. Ficar em paz, este velhinho vai retirar-se, tá bom? Gratidão. Valdo. Pacheco. Olá! Não! Eu preparei para você aqui, para você ir dormir sossegado. Deixei a garrafa lá, não vou lá pegar, porque eu tenho 1 minuto para me despedir, mas é um vinho português, tua homenagem, do esforço que você faz. Essa tua última fala, quero destacar um comentário. Aqui tem a vantagem de nós estarmos na sala, que é uma vantagem de enxergar tudo, o que as pessoas que estão lá no bate-papo não enxergam os detalhes. Mas entrou uma mensagem do Leonardo Bettinelli, aqui por último, que é um jovem que eu trabalhei com ele, atua na comunicação da Federal em Curitiba, há muitos e muitos anos não me encontro com ele pessoalmente, e ele faz um destaque em cima disso, agradecendo a Jane, o Valdo, o Pacheco, né? E tal, e ele diz, nesse mundo onde cada ser humano deve ser um educador, eles nos condicionam a gente a acreditar que só há saberes mais, de professores que professam através de aulas magnas um saber que é o único saber que existe. E o Paulo Freire vai dizer muito diferente, como tantos outros educadores. Não há saberes mais, não há saberes menos, há saberes diferentes. Quando a gente acredita isso, que a gente pode
educar, que nós podemos nos educar uns aos outros, mediatizados pelo mundo, nós vamos deixar de olhar só para as vacas sagradas, ou, no caso, a boiada hoje que vai, e dizer da satisfação muito grande que está aqui com vocês, fazer mais um convite. O Paulo pôs muitas vezes aí o link no bate-papo para assinar o manifesto, para ler os textos. Nós aqui todos escrevemos textos que estão lá no e-book, que é de acesso livre, universal, gratuito e tal. E talvez vocês não conheçam lá a grande maioria de quem escreveu os textos, mas eles são essas pessoas que têm saberes, não mais e não menos, são saberes aonde que nós podemos nos educar uns aos outros. Deixar de acreditar que tem um local que é o Olimpo dos saberes. Eu acho que todos que trabalham, atuam, vivem, têm um modo de vida na educação, no campo emancipatório, uma educação emancipadora, começam a olhar que nós podemos nos educar assim. Dizer da alegria que está com o Pacheco essa hora da madrugada em Portugal, tomando um vinho. Se eu tivesse junto com ele, evidentemente, nós íamos tomar uma cachaça, porque nós dois sabemos que tem uma coisa muito especial. Com a Jane, um vinho, agradecer ao Paulo, que está nos bastidores, e o convite, e eu espero que, também agradecer que eu vim de reserva aqui, entrei no jogo de fundo aqui, dizer que a Marineide estava sem internet, agradecê-la também, porque eu sou colega de época de Faculdade de Educação da USP, da Marineide, é uma pessoa excepcional que estava agendada para hoje. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada, Valdo Pacheco. Eu sempre aprendo e sou muito afetada por vocês. Com certeza, agradeço a cada um de vocês. Saibam que terá bis, né? Essas prosas da Uniprosa vão se estender muito tempo, com formas de tocar cada um de vocês, desde do visível ao invisível. Obrigada, Valdo Pachequinho. Paulo Ferraz, meu amigo, à sua disposição, a Uniprosa e a cada um de vocês. Obrigada.